Olá pessoal, meu nome é Davi e mais uma vez estamos no canal A Mídia Segundo o Espiritismo. Um canal que apresenta a doutrina espírita através de estudos de caso. É importante salientar que se você gostar do conteúdo contido neste vídeo, que você procure uma casa espírita vinculada à Federação Espírita Brasileira para efetuar o estudo sistematizado, um estudo metódico sobre o Espiritismo. Nós estamos estudando um jogo chamado Mother Soul Suspect. No primeiro vídeo, que está aqui na descrição do canal, discutimos sobre o tema tatuagem e suas consequências ao espírito. E depois da vinheta, apresentarei o seguinte tema. Hoje, o canal A Mídia Segundo o Espiritismo traz a discussão sobre mortes violentas, uma das abordagens que o jogo Mother Soul Suspect traz durante toda a narrativa. E primeiramente nós vamos definir o que é morte. Num pequeno documentário criado pela National Geographic, nós vamos obter o significado científico do que é a morte física. There's on, there's off, there's alive, and there's dead. What does dead mean? Sir, open your eyes. What will we experience when we die? Bill Bonder has just become another victim of cardiac arrest. With no heartbeat and no breathing, Bill is clinically dead. There's no more oxygen reaching his brain, and the cell's machinery goes into panic mode. If he doesn't get oxygen within minutes, their furious struggle to survive will turn them into a toxic wasteland. They send signals. This is the beginning of the end. The cells will soon self-destruct. So there's this point where someone's mostly dead, and then there's the point where they're dead. This is Dr. Lance Becker. His job is to shift the moment of death. His enemy is time. One of the things that we've learned in the last few years about death is that it doesn't just occur at one moment. Death is a process. And so that is one of the frontiers, is sort of understanding this balance between life and death. The boundaries are fuzzy to what death actually is. Science seems to now show us that when people's hearts stop, organs and tissues can stay in a sort of quasi-dead state for at least hours. And this is a big motivator for us in our science, because if that's the case, if death isn't a precise moment, maybe it can be modified. Maybe we can push that boundary. What we discovered, it sort of surprised everyone. Because when we would take the oxygen away, the cells mostly just kind of sat there. But they didn't die. We figured we would give oxygen back and the cells would be happy. And what we found was just the opposite. It turned out that when they began to die is when we reperfused them with oxygen. In fact, the death was so rapid that they practically would explode in front of our eyes. Here's how much sense it made. Imagine a car. Imagine a car runs out of gas. You go off to the gas station and you get yourself a nice gallon of gas. You come back, you pour the gas in the car, you turn the car on. That's what we were seeing. And the question is, why would anybody build a car like that? The answer is they wouldn't. Normally, cell death is a natural process. Death is a process that our cells, our bodies, are programmed, if you will, to initiate under the right circumstances. Cell death is an absolute requirement not only for life, but for developmental processes to proceed in a normal fashion. If our cells didn't die over a lifetime and we kept all of them and didn't lose them,
then we would weigh as much as 50 million metric tons. The trauma docs call it bleeding out, when blood loss is so rapid that organs begin to shut down. The body's response is to start shutting off organ systems that are deemed less necessary for life. The gastrointestinal tract, the liver, muscles in the arms and the legs, so that whatever blood exists in the body can be shunted to the brain and the heart. At some point, it probably ceases to be a thing of great pain and rather simply a slipping away. No canal Zangado, também aqui no YouTube, nós encontramos a primeira meia hora deste jogo Mother Soul Suspect. E eu resolvi editar essa primeira meia hora mostrando os acontecimentos que aparecem sobre morte violenta. E é a partir desta primeira meia hora que, depois das nossas reflexões espíritas, nós vamos conseguir responder algumas das questões que muito fazemos a respeito da morte e que até então não tínhamos como responder por falta de embasamento doutrinário. Nós responderemos as seguintes perguntas. Morrer dói? Segunda pergunta. É preferível para o espírito morrer lentamente ou rapidamente? Terceira pergunta. O que o espiritismo pensa da eutanásia? Quarta pergunta. O que o espiritismo pensa da pena de morte? E finalmente, o que existe depois da morte? Sabemos, através da ciência moderna, que o corpo humano é composto de alguns elementos químicos, onde, na maioria de sua constituição, o que mais existe são oxigênio, 65%, carbono, 18,5%, hidrogênio, 9,5%, nitrogênio, 3,3%. E outros compostos que estão descritos aqui na descrição do canal. Sabemos que o corpo físico para a doutrina espírita vem a ser um veículo, algo em que o espírito se manifesta através dele. Mas antes do espírito conectar-se à matéria, existe um ponto intermediário, uma ponte. Essa ponte foi descrita no vídeo anterior, quando nós explicamos o que era perispírito. Então, o perispírito também é composto de matéria, resumidamente aqui repetindo o que nós já falamos no outro vídeo, derivado também do fluido cósmico universal, e que é através dele que o espírito se liga molécula a molécula, através desse perispírito, na matéria, que terá um tempo de duração que será a experiência do corpo enquanto encarnado. Dito isto, e vendo a importância do perispírito, que ligando-se à matéria é que gera a possibilidade do movimento, da ação e das consequências dos nossos atos diante do nosso livre-arbítrio, que nós temos condição de entender o que é fluido vital. Fluido vital é uma espécie de combustível. É ele que vai dar a vitalidade no nosso organismo para que possamos ter uma vida transitória aqui no planeta Terra. E para falar do fluido vital, vamos à definição do que nos fala a doutrina espírita sobre este fluido. Há na matéria orgânica um princípio especial, inapreensível e que ainda não pode ser definido: o princípio vital. Ativo no ser vivente, esse princípio se acha extinto no ser morto. Essa definição está na Gênese do Pentateuco Kardeciano, capítulo 10, item 16. Se
o fluido vital é o combustível que dá a possibilidade da vida orgânica acontecer, nós não podemos nos esquecer que este combustível pode ser esgotado de duas formas: na sua boa utilização ou da sua má utilização. E como definir isso? Está na lei de causa e efeito as consequências daquilo que fazemos com o nosso fluido vital. E para entender o que é lei de causa e efeito para a doutrina espírita, vamos à definição que encontramos no livro O Céu e Inferno, também do Pentateuco Kardeciano. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. Primeira parte, capítulo 7, número 8, Código Penal da Vida Futura. O texto contido no Céu e Inferno deixa claro que as nossas ações, os nossos pensamentos, estão ligados diretamente na manipulação que fazemos desse fluido vital em nossa vida, retendo seu efeito sobre nós ou diluindo de maneira desnecessária em certos hábitos infelizes que temos ainda. A questão 630 de O Livro dos Espíritos, em relação ao bem, Kardec questiona o seguinte: como se pode distinguir o bem do mal? E os espíritos superiores respondem: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal, tudo que é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, e fazer o mal é infringi-la. Parte 3ª das Leis Morais, capítulo 1, o bem e o mal. A resposta dada pelos espíritos nos mostram que uma vida saudável, dentro de um fluido vital que vai alimentar toda a nossa organização, sem enfermidade, sem ansiedade, sem desgostos emocionais, tudo está ligado a querer estar junto da lei de Deus. É caminhar junto de suas regras. É fazer com que o nosso pensamento esteja sempre vinculado ao amor. E é assim que nós devemos entender que o fluido vital é trabalhado de forma positiva em nossa organização. E o mal? O mal também é respondido na questão 630. Tudo aquilo que nós fazemos que não está dentro das leis de Deus, efetivamente é isso que prejudica o nosso fluido vital. E é assim, escolhendo o caminho do bem ou escolhendo o caminho do mal, que nós vamos definindo que tipo de esgotamento nós vamos dando ao nosso fluido vital. Sabendo que molécula a molécula do nosso corpo físico é ligado através de molécula a molécula do perispírito, e que nós vivemos numa lei de causa e efeito do bem que produzimos ou do mal que produzimos, nós temos uma certa quantidade de fluido vital. Alguns mais, outros menos. Alguns que viverão mais anos aqui no nosso planeta e outros que viverão menos anos. E a partir dessa referência que nós vamos continuar o tema, dizendo como que esse esgotamento pode acontecer para o fenômeno da morte, ou melhor dizendo, do desencarne. A questão de número 70 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz alguns comentários importantes sobre o esgotamento do fluido vital. Kardec comenta: a quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. Primeira parte de Deus, capítulo 4 do Princípio Vital,
o item A Vida e a Morte. E de que forma esse esgotamento pode acontecer, levando à falência dos órgãos e, consequentemente, a morte do corpo físico. A primeira forma que nós podemos esgotar o nosso fluido vital é na morte natural. É aquela que, depois de um planejamento reencarnatório, a nossa organização física, dentro de um tempo útil, se fez necessário e, com o tempo, se desgastou. Como se fosse uma máquina que perdeu a sua qualidade ao longo do tempo de uso. E aí nós encontramos um texto espírita no site aí descrito que diz o seguinte: a morte ocorre quando o organismo perde a capacidade de reter certa quantidade mínima de fluido vital, morte natural, ou quando uma lesão mais séria no corpo físico provoca uma taxa de escoamento desse fluido em quantidades superiores à sua capacidade de produção, uma morte acidental. Sendo assim, uma morte natural pode estar programada para que, através de uma velhice, por exemplo, exista o esgotamento do fluido vital. Ou dentro de um planejamento pode ser que, num acidente, o esgotamento do fluido vital também esteja acontecendo. Cada caso é um caso. Uma outra forma de provocar o esgotamento do fluido vital em nossa vida é quando nós provocamos esse esgotamento pelos nossos vícios ou fraquezas e através de nossas paixões. Antes de falarmos melhor do que se trata esse tópico, vamos ler a questão 746 de O Livro dos Espíritos. É crime aos olhos de Deus o assassínio? E os espíritos respondem: grande crime, pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Parte 3ª das Leis Morais, capítulo 6, da Lei de Destruição, item assassínio. Então, em hipótese alguma, deve-se atentar contra a vida de um semelhante. E na história do jogo em questão, Ronan sofre um assassinato. E a partir deste desencarne, o seu fluido vital, ele foi esgotado de uma forma que não se deveria, de uma forma equivocada. E nós vamos entender o porquê. E a terceira forma de esgotar o fluido vital, que nós também merecemos bastante reflexão a respeito, é quando acontece o suicídio. O suicídio é uma forma voluntária da desistência da organização física por algum problema, por algum desafeto, por alguma melancolia, uma tristeza que toma conta da vida e que de repente não se encontra mais motivação de continuar existindo. Existem muitos seres que preferem este tipo de saída e as consequências não são entendidas sem que estudemos os fundamentos doutrinários que somente a doutrina espírita nos favorece através dos seus ensinamentos. A questão de número 944 a respeito do suicídio, Kardec questiona: tem o homem o direito de dispor da sua vida? E os espíritos superiores respondem: não, só a Deus assiste este direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. E aí Kardec complementa a questão dizendo o seguinte: não é sempre voluntário o suicídio? E aí os espíritos, com muita sabedoria, respondem: o louco que se mata não sabe o que faz. Parte 4ª das Esperanças e Consolações, capítulo 1, das penas e gozos terrestres, item desgosto da vida, suicídio. Então o suicídio é uma das formas que mais desgasta o fluido vital
E é a partir desta desistência da vida é que nós encontramos possibilidade de grande suplício naquilo que na doutrina espírita chamamos de umbral. O catolicismo, purgatório, os evangélicos, inferno. Entendemos que umbral é uma situação transitória e voluntária de que o espírito se coloca dentro de transgressões feitas à lei de Deus. E aqui nós vimos dois desses fundamentos. Uma morte por assassinato e também vimos uma morte por suicídio. Seja ele por um motivo consciente ou inconsciente. E o que seria o céu? O céu nada mais é do que a consciência tranquila. A consciência de que sabe que fez o bem que podia, dentro de suas limitações, dentro de sua capacidade. Significando que céu ou inferno são estágios onde o livre-arbítrio define a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma. E depois dessas explicações, vamos responder as 5 questões que mostramos no início deste vídeo. A primeira pergunta: morrer dói? A resposta está diretamente ligada ao tipo de vida que eu tenho, materialista ou espiritualista. Quanto mais material é a minha vida, mais sacrifício eu tenho para deixar as coisas que estão ligadas à matéria. Então, nesse sentido, morrer causa a impressão mesmo depois do desencarne. Nós conhecemos relatos de suicidas que através de narrativas mostram que tem a mesma impressão do sufocamento quando se enforcaram, ou do sangramento quando se deram um tiro, ou da lesão que o provocaram em seus pulsos, ou no membro no qual sofreu o disparo que ocasionou o desencarne. Portanto, vimos que, nesse caso, quando há o esgotamento do fluido vital provocado pelo suicídio e por mortes que, por falta de educação para a morte, aconteceu o desencarne, o sofrimento é demasiado. Segunda pergunta: é preferível para o espírito morrer lentamente ou rapidamente? Segundo o que nos fala a doutrina espírita, todo desencarne que acontece naturalmente e aos poucos, portanto, lentamente, é importante para que, além do desencarne ser natural, haja reflexão sobre a vida. Nesse sentido, morrer rapidamente nem sempre é melhor do que morrer lentamente. Se está nos nossos desígnios que uma faixa de tempo seja necessário para refletirmos, analisarmos emoções, restaurarmos sentimentos, e para isso um tempo seja gasto em um leito, uma morte deste tipo é necessária. Terceira questão: o que o Espiritismo pensa da eutanásia? A eutanásia é contra a vida e o Espiritismo é a favor da vida. Então a resposta é bem clara: não à eutanásia. Quarta questão: o que o Espiritismo pensa da pena de morte? Da mesma forma que Deus dá a vida, quem tira a vida? Somente Deus. O homem não pode interferir nesse processo. Então, da mesma forma que eutanásia é contra os princípios doutrinários, a pena de morte também é. Última questão: o que existe depois da morte? O que existe depois da morte é o céu que nós construímos ou o inferno íntimo, que também é responsabilidade nossa. Aquilo que provocamos no mundo de positivo terá efeito benéfico como consequência em nossas vidas. E aquilo que produzimos de ruim
consequentemente, terá em nós a mesma impressão. Existe uma questão no Livro dos Espíritos que diz que a lei de Deus está registrada em nossa consciência. Sendo essa lei propagada para todos os seres que existem no universo, nós sabemos lá no fundo qual o caminho certo, o que devemos fazer. E a partir dessas ações, dessas reflexões, que independe a religião, podendo ser espírita, católico, evangélico, testemunha de Jeová, ateu, pouco importa, fazer ao próximo o que gostaria que esse próximo fizesse a você mesmo. O nosso próximo tema será sobre ponderabilidade, o que é e como funciona no mundo dos espíritos. Fique com Deus, que Jesus nos abençoe e continue conosco agora e sempre. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração